Oi, pessoa! Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. E aí, segundo ano, tudo bom? Hoje nós vamos resolver, então, a lista de revisão, beleza? Aquela que estava lá no CPB Prova para você, beleza? Ele diz na questão 1 assim: um gás ideal está sob temperatura T, volume V e pressão 100 kPa, então seriam 100 mil pascal ou newton por metro quadrado. Reduzindo-se a pressão para 20 kPa e mantendo-se a temperatura constante, o volume do gás passa a ser. Então, olha lá, a primeira coisa que a gente precisa identificar é o tipo de transformação. É uma transformação isotérmica, temperatura constante, beleza? Então, lá do meu PVT povotó, vai ficar na real só PV povó, não é? Então, olha lá, a pressão inicial é de 100. Como a unidade de medida está a mesma nas duas, eu não vou trazer para cá, beleza? Mas se tiver diferente, precisa trazer. V0 é V0, eu não sei. A pressão final é 20 vezes o volume final. Já vou cortar aqui, ó, um zero de cada lado. Vou passar o 2 para o outro lado, dividindo, deu 5. V0 é igual ao V final. Então, o que isso aqui está me dizendo? Quer dizer que o meu volume final ficou multiplicado por 5. Letra D, beleza? Uma outra forma de você analisar isso aqui seria você observar que se a pressão foi dividida por 5, o seu volume vai ser multiplicado por 5, beleza? Porque pressão e volume numa transformação isotérmica são inversamente proporcionais. Se um diminui, o outro aumenta. Belezinha? Questão 2. O volume máximo de ar que o pulmão de um indivíduo adolescente pode receber em uma inspiração forçada é de 4 litros. Supondo que o ar pode ser considerado como gás ideal e que, quando inspiramos, a pressão máxima interna no pulmão é aproximadamente igual à pressão atmosférica à temperatura de 27 graus Celsius, calcule o número máximo de moles de ar que inspiramos por vez em uma inspiração forçada. E aí ele me dá alguns dados aí. Primeiro a gente precisa entender o que ele está me pedindo. Ele está me pedindo qual é o número de mols ou de moles, então M, para uma temperatura de 27 graus Celsius, que são 300 Kelvin. Lembra que a nossa temperatura precisa ser sempre absoluta, é só você somar 273 na temperatura em Celsius. Ele me diz que a pressão é igual à pressão atmosférica, então a minha pressão é de 1 atm, e eu preciso colocar isso no SI. Olha a transformação que ele me deu aqui, ó. 1 atm são 10 a 5 pascal, 10 a quinta pascal ou newton por metro quadrado. E eu tenho um volume de 4 litros, beleza? De novo, precisa estar no SI. A transformação que ele me deu é que 1 litro são 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, isso aqui são 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Esse é o nosso volume. Então, olha lá, eu tenho informação de volume, de pressão, de temperatura. Preciso saber o número de mols. E eu olhei todo mundo no SI, porque a minha constante foi dada no SI, em joules, beleza? Então, a única opção que nós temos aqui é aplicar a equação de Clapeyron, né? PV é igual a nRT. A nossa pressão é de 10 a quinta. O volume de 4 vezes 10 a menos 3. O número de mols nós procuramos. O R, ele me disse para usar como 8 aqui, ó. E a temperatura é de 300 Kelvin, que eu vou escrever como 3 vezes 10 ao quadrado. Então, ficou assim, ó, do lado esquerdo nós temos 4 vezes 10 ao quadrado, porque
eu somo os expoentes, né? Então, fica 5 menos 3. E aqui do lado direito, aqui, nós temos, passando dividindo, 24 vezes 10 ao quadrado. Esse é o nosso número de mols. Então, aqui, ó, rolou de cortar o 10 ao quadrado em cima e embaixo, simplifiquei por 4, o número de mols deu 1/6, alternativa D. Não se esqueça que essa equação de Clapeyron, ela pode ser usada para qualquer gás, beleza? Vamos para 3? Questão 3, acompanhe a leitura comigo. Considere 2 balões infláveis de propaganda fabricados com tecido de poliéster inextensível. Um dos balões tem iluminação interna feita com uma lâmpada incandescente que dissipa muita energia por efeito Joule, e o outro com uma lâmpada LED de baixa dissipação, se comparada à incandescente. Supondo que, após inflados com a mesma pressão, os balões sejam vedados e não tenham vazamentos, é correto afirmar que, após ligadas as iluminações dos 2 balões, e aí ele quer saber o que vai acontecer. Então, vamos lá, vamos entender o que esse exercício está me dizendo. Eu tenho 2 balões que são fabricados num material que é inextensível, que não aumenta de tamanho. Então, eu já sei que o meu volume ele é constante, beleza? E aí, você vai ligar dentro de cada balão. Em um, uma lâmpada incandescente que dissipa muita energia por efeito Joule. E daí eu te dei a dica lá na aula do Eclair, não foi? O que significava dissipar energia por efeito Joule, que é você transformar essa energia do tipo elétrica em energia do tipo térmica, calor, né? Então, é incandescente, produz muito calor. E no outro, eu tenho uma lâmpada LED de baixa dissipação. Então, essa lâmpada LED, ela fornece pouco calor, beleza? Inicialmente, os dois têm a mesma pressão, os balões são vedados, então meu número de mols é constante, beleza? Então, eu posso usar o PVT Povotó. E aí ele me pede para analisar o que acontece. Então, olha só. Se você tem uma transformação isocórica, o seu PVT Povotó vira PT Potó, não é? Então, olha lá. O que vai acontecer com as temperaturas? A lâmpada incandescente, ela fornece muito mais calor do que a lâmpada de LED. A quantidade de calor na incandescente é maior que a de LED. Se nós temos o mesmo material, a mesma quantidade de matéria, recebendo uma quantidade de calor maior, a temperatura dela vai ser maior do que da outra. Então, a temperatura da incandescente é maior do que a temperatura da de LED, por esse efeito Joule aí, beleza? Então, eu vou trocar esse pitipotó por uma comparação entre incandescente e LED, beleza? Então, olha lá. A temperatura da incandescente é maior. Então, a pressão dela também é maior, beleza? Pressão e temperatura na transformação isocórica são diretamente proporcionais. Então, eu tenho a pressão da incandescente maior. Alternativa D. O balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão maior do que a do balão com LED. Beleza? Questão 4. A moto é um meio de transporte cada vez mais preferível pela população da região do Cariri cearense, apesar de seus riscos, principalmente por ser considerada mais econômica em relação ao consumo de combustíveis fósseis, como a gasolina. Em relação à explicação científica no campo da termodinâmica sobre o funcionamento de um motor de combustão interna da moto, marque a alternativa aceita na linguagem científica. Então, vamos ter muito cuidado. Todo o calor produzido pela gasolina é transformado em energia mecânica para movimentar as rodas. A gente já sabe que isso não é verdade. Eu não posso ter todo o calor numa máquina térmica sendo convertido em
trabalho, em energia mecânica, tá? Lembra que uma parte é utilizada, por exemplo, para esquentar esse motor. A letra B fala que o motor de uma moto é considerado uma máquina térmica, e aí máquina térmica é aquela que recebe calor e transforma esse calor em trabalho. Então, de fato, o motor é uma máquina térmica e somente uma parte do calor gerado é convertido em trabalho. É isso mesmo? É isso aí. Vamos analisar as outras. O fluxo de calor no motor a combustão interna sempre flui da estrutura mais fria para a estrutura mais quente. Vamos lá. Qual é o fluxo espontâneo de calor? O fluxo espontâneo de calor é do mais quente, do de maior temperatura, para o de menor temperatura. Então, não pode ser a letra C. Alternativa D diz que o rendimento do motor de uma moto pode ser encontrado pela divisão entre a temperatura T fria e a temperatura T quente. Você se lembra lá do primeiro ano que o rendimento ele era quanto eu utilizo do todo que eu produzo, beleza? E aqui seria um Q quente, beleza? Isso a gente vai ver depois, mas eu não posso ter rendimento só relacionando as temperaturas dessa forma que ele colocou aí, beleza? Rendimento tem a ver com energia. Tem um caso específico que a gente vai ver depois, que é no ciclo de Carnot, que tem essa relação, mas não vamos estudar isso para essa atividade avaliativa, beleza? Letra E, a troca de óleo periodicamente garante a eficiência total do funcionamento do motor a combustão interna da moto. O óleo, ele só serve para lubrificar. É importante ter essa lubrificação? Sim, mas não me garante uma eficiência total, até porque eu não tenho essa eficiência de 100%. Tranquilo? Vamos seguir então. Questão 5. O hélio é um gás ideal que pode ser utilizado para melhorar a capacidade da respiração de asmáticos, enquanto o gás xenônio é eficaz como anestésico devido à sua alta solubilidade em lipídios e rápida eliminação pelo organismo. Então, até agora não me disse muita coisa, né? Mas aí ele me deu um gráfico, e olha esse gráfico aqui, ó, pressão, e aí cuidado porque está em megapascal. Você se lembra que esse mega, a potência dele é 10 a sexta, e o volume está em litros, beleza? Então, eu preciso transformar isso aqui em metros cúbicos, porque eu já bati o olho aqui embaixo, ó, e ele quer em quilojoule. 1 litro são 10 a menos 3 metros cúbicos, beleza? Ele deveria ter dado, mas também é uma relação que a gente precisa ter muito clara para a gente aí, tranquilo? Considerando-se que a pressão e o volume de 1 mol de gás de hélio variam em uma transformação termodinâmica, como demonstra o gráfico, então o trabalho realizado no processo AB em quilojoules é igual a... Então, olha só, não é uma transformação isobárica, então eu não posso simplesmente jogar lá na fórmula. Então, eu vou olhar a área abaixo do gráfico da transformação AB. É tudo isso aqui, ó. E essa figura é um trapézio, beleza? Os lados paralelos são as bases e o que é perpendicular a esses lados é a altura. O módulo do trabalho é numericamente igual à área do gráfico. Então, eu já vou analisar aqui primeiro o sinal, beleza? Como é uma expansão, eu estou indo de A, volume 2,5, para B, volume 10, o meu trabalho ele é positivo na expansão. A área é Bzão mais Bzinho, vezes a altura, dividido por 2. Então, ficou assim, ó. Base maior vale 3,6, ó lá, megapascal, então, vezes 10 a sexta. Mais base menor, que vale 1,2, também megapascal, vezes 10 a sexta. A altura, ó, é de 2,5 até 10, é 7,5.
só que a gente precisa em metros cúbicos, 10 a menos 3. Toda essa galera dividido por 2. Então, o nosso trabalho ficou assim, ó. 4,8 vezes 10 à sexta, vezes 7,5 vezes 10 a menos 3, dividido por 2, beleza? Deixa eu arrastar esse tracinho para cá. Você achou isso aí como 18, e aí a potência, quando você somou os expoentes, ficou 10 ao cubo joules. Só que ele nos pediu em quilojoules. Quilo é 1000, é 10 ao cubo. Olha ele aqui. Então, isso aqui são 18 quilojoules, alternativa C. Fácil, fácil, né não? Dá uma descansada aí. No vídeo aqui embaixo eu trago as últimas questões pra gente, beleza? Até lá!